Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, nós estamos nesse dia de hoje que nos fez o Senhor, mais uma vez com uma belíssima oportunidade da parte de Deus, para estarmos estudando a palavra do Senhor. E nós temos, nesse trimestre, reforçando, nós temos estudado aí sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Já tivemos muitas lições maravilhosas. Já falamos sobre Jetro, Josué, Calebe, Raabe, Ruth e hoje, na lição de número 6, nós vamos estudar sobre Ana. E o título da nossa lição é Ana, a força de quem ora gera milagres. Nós vamos ter a oportunidade de aprender mais um pouquinho sobre a oração, sobre a oportunidade de ver o milagre através da oração. E Ana vai nos dar esse exemplo de quem ora, persevera em oração. Ela contempla o seu milagre, depois ela consegue enxergar o seu milagre, ela consegue ser alcançada da parte de Deus. Amados, eu quero, antes de orar, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, nosso autor e consumador da fé. Agradeço também ao pastor Moisés, nosso pastor presidente, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos estudando essa lição. Faço menção também do nosso pastor Eli, superintendente da Escola Bíblica Dominical, responsável pela Escola Bíblica Dominical, e também a evangelista Elaine, nosso agradecimento também, que é quem faz todo o trabalho de edição, cuida aí do canal do YouTube, cuida de todo esse material que vai chegar para você. Bom, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade e assim estudarmos, iniciarmos o estudo dessa maravilhosa lição. Tenho certeza que Deus vai falar muito profundamente aos nossos corações. Vamos orar? Amado eterno Deus, nós somos gratos, ó Pai, por esse dia abençoado que o Senhor nos fez, pela vida, pelo dom da vida, ó Pai, porque mais uma vez a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas nesse dia. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu vida, saúde, fôlego de vida, ó Pai. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Agora iniciaremos, ó Pai, o estudo dessa lição maravilhosa. Tenho certeza, ó Deus, que o Senhor preparou esse momento para falar aos nossos corações, para mudar vidas, ó Pai, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão tristes, ó Deus, mas que a partir de hoje, ó Pai, através dessa palavra, através desse estudo, ó Pai, terão uma força, o seu ânimo renovado, ó Pai, e continuarão orando, perseverando na oração. Eu creio dessa forma, Deus. Fica conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus. Bom, meus amados, nós estamos chegando já praticamente na metade do trimestre, e nessa lição de número 6, não está sendo diferente das outras lições, muito aprendizado, muito conhecimento da parte de Deus para as nossas vidas. Nós estamos tendo verdadeiramente uma oportunidade maravilhosa de rever a história de homens e mulheres que dedicaram suas vidas a Deus, homens e mulheres que se mostraram perseverantes, que nos deixaram exemplo, deixaram um legado a ser seguido. É muito interessante reforçar que quando estudamos sobre personagens bíblicos, nós não estamos aqui de forma alguma exaltando ou glorificando o personagem, mas glorificamos a Deus através do exemplo deixado pela vida desses personagens. A nossa glória, a nossa gratidão, ela é inteiramente a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Mas nós somos gratos a Deus por ter registrado para nós pessoas como a vida de Ana, que deixam um legado, que deixam uma história a ser seguida. É muito interessante que a Bíblia, conversava recentemente com um grupo de amigos, que a Bíblia ela não esconde as falhas das pessoas, né? Ela mostra as falhas, ela mostra o pecado de Davi, ela mostra os erros de cada um de nós. Porém, é muito interessante que a Bíblia também ela traz histórias que servem para nos fortalecer a fé, que servem para nos ensinar. E essa história de hoje, o interessante dela, apesar de ser uma história muito conhecida, mas a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, é que nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa de aprender com o exemplo de Ana a ser perseverante. Então nós podemos enxergar dessa forma, que ao estudar a história de um personagem, como o exemplo de Ana, que orou, que esperou, que acreditou no seu milagre, nós também podemos buscar, acreditar e crer que o mesmo Deus de Ana é o nosso Deus. O Deus que estava lá abrindo a madre de Ana, permitindo que ela fosse mãe de filhos,
é o Deus que está ouvindo a nossa petição nesse dia de hoje. É o Deus que tem poder também para restaurar, mudar situações por completo, tirar todo o empecilho, né, e gerar um milagre, se assim for da sua vontade. Bom, indo então para a lição, já entendemos que se trata de um personagem que buscou a Deus em oração, e o texto oro vai dizer para nós o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. 1 Samuel 1:27. Quem é essa personagem Ana que nós vamos estudar hoje? Ana, ela é a mãe do profeta Samuel. Samuel é aquele menino que foi entregue no templo, né, nos tempos de Eli, como sumo sacerdote, para cumprir um voto que Ana fez a Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas Samuel, então, foi conhecido como o maior, se não o maior, um dos maiores profetas e juízes da história de Israel. Justamente Samuel marca a transição do período de juiz para o período da monarquia em Israel. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. E Ana, sua mãe, a história nos relata dessa forma, ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E a Bíblia vai dizer que ela era estéril porque o Senhor havia lhe fechado a madre, por uma permissão de Deus, por um propósito de Deus na vida dela. E o interessante é que ela apresenta a sua causa a Deus, ela apresenta a sua petição a Deus, ela clama a Deus pelo seu milagre. A gente não sabe quantos anos Ana estava orando. A Bíblia não faz essa menção para a gente. Mas ela mostra que, no momento certo, sendo da vontade de Deus, ele abre as portas, ele muda o cenário, ele muda a situação e ele entrega a bênção. Nós podemos enxergar dessa forma. Verdade aplicada. Na jornada cristã, em todo o tempo devemos expressar um viver marcado por humildade, por oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Então é interessante que a nossa vida cristã, a Bíblia vai nos dizer que a nossa vida é uma carta, como se fosse uma carta lida. O que significa isso? As pessoas olham para nós e através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, através da nossa vida com Deus, eles enxergam Deus em nós. Muitas pessoas que sequer jamais pisaram dentro de uma igreja, sequer jamais levantaram a sua mão aceitando Jesus, reconhecem em nós, ao olhar para nós, ao conviver conosco, servos de Deus, verdadeiros cristãos. Então, a Bíblia nos orienta, a verdade aplicada nos chama atenção para isso, que a jornada cristã, a vida do verdadeiro cristão, ele deve expressar através da sua vida, isso é muito profundo, uma humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. A nossa vida deve exalar o bom perfume de Cristo. Bom, objetivos da lição: reconhecer o valor da oração persistente. Não é aquela oração que eu orei uma vez, Deus não respondeu, simplesmente vou ignorar e vou deixar para lá. Não é dessa forma. Ressaltar que Ana orava por uma causa específica. Ela colocou um propósito no seu coração. Ela tinha um propósito na sua oração. E o 3, compreender a importância de cumprir votos feitos a Deus. Nós vamos chegar lá no tópico 3, falando sobre o voto de Ana. O nosso texto de referência, ele está em 1 Samuel, capítulo 1. Eu te aconselho a ler tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 de 1 Samuel, que é justamente todo o desenrolar desse contexto da lição que nós estamos falando hoje. Toda a história narrada pela vida de Ana, a personagem Ana, a história, a narrativa da sua história, ela aparece em 1 e 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 1 e 1 Samuel capítulo 2. Diz assim, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que acontece nesse contexto aqui? Ana, junto com seu marido, o marido de Ana era Eucana. Tá? Eucana, ele era um descendente da tribo de Levi. Porém, ele morava nas montanhas de Efraim. Só para a gente entender, meus amados, o território de Israel, quando eles herdaram a Terra Prometida, ele foi dividido pelas 12 tribos de Israel. Então, cada tribo de Israel
cada filho de Jacó, lá atrás, né, cada filho de Jacó, que depois se transformou em Israel, teve o seu território, com exceção da tribo de Levi, porque a tribo de Levi ela tinha cidades que ele morava, mas eles não possuíam terra. Eles não eram donos da terra, eles não podiam possuir terra como as outras tribos. Por que não? Porque a tribo de Levi, eles eram responsáveis pelo sacerdócio, pelo culto ao Senhor, pela adoração, pelo culto ao Senhor, por montar e desmontar o tabernáculo, por todo o processo que era usado ali, por exemplo, no sacrifício, na adoração a Deus. Tudo isso ficava a cargo da tribo de Levi. Por esse motivo, a tribo de Levi, então, ela não tem um território, não existe lá a tribo de Levi enquanto território. Mas os seus descendentes eram responsáveis pelo santuário. Então, por exemplo, nós vamos ver que Eucana, ele vem de uma família, então, sacerdotal, de uma família levítica. Por esse motivo, a gente já começa a entender, então, por que Samuel, ele não só foi morar no templo, mas ele se torna sacerdote depois também. Porque o sacerdote só poderia vir da tribo levítica, só da tribo de Levi. E Eucana era levita, ele era da tribo de Levi. Porém, ele morava no território de Efraim, que a Bíblia fala que era uma das outras tribos. Bom, todo ano, depois, posteriormente, nos dias do rei Salomão, por exemplo, nos dias de Jesus, foi instituído que em Israel existiria 3 festas sagradas, né, que o povo deveria se esforçar para ir. E algumas delas até eles faziam muita questão, que era a Páscoa, né, era a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Essas 3 festividades em Israel, as pessoas se dirigiam até Jerusalém, depois, posteriormente, que virou sendo a capital religiosa, para participar. Porém, nesses dias aqui da lição, nós não estamos falando ainda de Jerusalém. Jerusalém vai ser conquistada depois, instituída como capital lá pelo rei Davi. A gente está falando bem antes de rei Davi. A gente está falando aqui do período de Juízes ainda. Quando eles entram na Terra Prometida, o tabernáculo que era carregado durante o deserto, montado e desmontado, ele é montado na cidade de Siló. Tá? Então, Siló se torna a capital religiosa. Siló está situado a mais ou menos 20, 24, 25 quilômetros de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Então, é uma cidade bem perto de Jerusalém. O que a história vai nos dizer? Que o marido de Ana, Eucana, ele tinha 2 esposas. A Bíblia, em momento algum, ela dá apoio à poligamia. Não, a bigamia, poligamia, não. Mas nós vemos que homens daquela época, alguns dos homens, principalmente quanto mais posse, mais esposas. E Eucana, a Bíblia vai dizer que ele tinha Ana, a quem ele amava, e Penina, uma outra esposa, que possuía filhos. Então, olha só para a gente entender. Ana está chorando onde? Ana, uma vez por ano, Eucana reunia sua família, tá, lá de Ramá, cidade de Ramá, Ramatã Zofateim, Ramataim Zofim, esse é um nome um pouquinho complexo, depois conhecido como Ramá apenas. Eucana, então, pega sua família em Ramá, caminha em torno de 24 quilômetros e vai até Siló adorar. Pelo menos uma vez por ano ele faz isso. Quando Ana está lá na festividade, ela estava muito triste. Nós vamos ler um pouco abaixo. Nós lemos, na verdade, está um pouquinho antes nesse contexto. E ela vai até o templo orar. Quando ela está orando, né, no templo, quando ela está orando no tabernáculo, lá nos dias da festividade, ela começa a chegar aqui no versículo 10 que nós lemos. Ela com muita amargura de alma, chorando bastante, ela começa a orar ao Senhor. Olha o versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, oração específica, ela está orando pedindo um filho varão, e ela era estéril. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então vamos lá. Uma pequena introdução.
Ana então está orando, pedindo a Deus que pudesse ter um filho varão. E ela faz um voto ao Senhor. A gente vai chegar no tópico 3, falando mais sobre o voto, mas só para a gente começar a entender, o voto era uma coisa muito séria, ele deve ser uma coisa muito séria caso alguém pratique esse voto hoje. A Bíblia chega a dizer que é para ter cuidado com o voto, que é para evitar até votar. É melhor não votar do que votar e não cumprir. O voto é como se fosse uma promessa, um juramento que fosse feito a Deus. E Ana, ela promete a Deus que se o Senhor abrisse a madre dela, ela tivesse um filho varão, ela o levaria para ele habitar no templo. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que Deus tem um propósito para todas as coisas. O fato de Ana não gerar é um propósito de Deus. O fato depois de Ana começar a gerar também foi parte do propósito de Deus para a vida dela. Versículo 20, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Versículo 21, e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa para sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Então eles estavam lá em Siló, na cidade de Siló, cumprindo o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse, isso aqui já estamos lá no versículo 22, ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. Esse período de desmamar, em algumas culturas normalmente eram 2 anos, outras culturas 2 anos e meio, mas normalmente nessa cultura aqui de Israel, dessa época, dos judeus, normalmente o desmame acontecia aos 3 anos de idade. Então, possivelmente, Ana, quando ela fala aqui no versículo 21, que ela conversou com, versículo 22, início do versículo 22, que o seu marido continuou indo uma vez por ano oferecer o sacrifício e em Siló, ela não foi. E ela diz, quando ele for desmamado, eu irei. Então, muito possivelmente, Ana vai, chora amargamente, o Senhor faz atenção, ouve o pedido dela, Ana volta para sua casa, logo depois ela está grávida de Samuel. Ao engravidar de Samuel, ela vai ganhar o neném depois e muito possivelmente ela fica ali até os 3 anos de Samuel sem ir até o templo, sem ir no processo da adoração. É o que nos dá a entender pela sequência da palavra de Deus. Bom, vamos ler a introdução para a gente iniciar de fato agora no contexto da revista. Nada é impossível para Deus, e Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar na oração e de cumprir nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade a eternidade. A gente tem alguns versículos que falam sobre esse contexto, mas é interessante a gente entender que Deus ele ouve a nossa oração e ele responde a nossa oração desde que esteja de acordo com a sua vontade. Então nós precisamos ter maturidade espiritual para perseverar na oração, mas para entender também que pode acontecer em algumas das vezes Deus não responder a nossa oração conforme nós queríamos. Deus é soberano nos seus propósitos e por esse motivo nós precisamos ter em mente que muitas das vezes você vai orar e Deus não vai responder aquilo que você está procurando. Ou porque aquilo vai ser de alguma forma maléfico para você, ou porque Deus tem um propósito muito maior para a sua vida e aquilo ali seria apenas uma perda de tempo. Bom, Lucas capítulo 1, versículo 37, vamos ler essa referência aqui. Muito conhecida também essa referência. Vamos lá, Lucas 1, 37, que é o conhecido cântico de Maria. Maria, então, ela grávida de Jesus, por obra do Espírito Santo. Versículo 37, ela vai visitar Isabel, sua prima, que estava grávida também de João Batista. E no versículo 37 ela fala, porque para Deus nada é impossível. Então nós vamos ver aqui que Maria ela pergunta como Isabel, sendo estéril, já mais de idade avançada, poderia ter um filho. E ela responde, para Deus nada é impossível.
Ou seja, todas as coisas são possíveis para nosso Deus. No tempo certo, no momento certo, de acordo com a sua vontade, ele muda a situação, ele muda a história, ele muda o cenário. Ainda Gênesis, capítulo 18, versículo 14, fazendo menção também desse texto, diz assim: haveria alguma coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então o anjo responde ali para Abraão: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? No tempo certo, Sara vai ter um filho. Né? Nós voltaremos aqui e anunciaremos que Sara vai ter um filho. E ainda Salmo 113, versículo 9, para a gente finalizar essa parte da introdução. Salmo 113, versículo 9, onde nos diz assim: que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, o Salmo 113 é muito interessante porque ele faz justamente essa ligação lá com a situação de que Ana estava vivendo. Bom, vamos para o tópico primeiro, a história de Ana. Ana é mencionada somente nos 2 primeiros capítulos da primeira carta de Samuel, mas seu nome até hoje é lembrado no meio cristão. Do hebraico, Haná, seu nome significa graça, benevolência ou favor. Olha que maravilha, o significado do nome tem tudo a ver com o que foi a vida de Ana, uma mulher que obteve a graça de Deus, a benevolência de Deus, o favor de Deus. Uma mulher atribulada de espírito por não conseguir engravidar. Ela orou incessantemente até fazer um voto ao Senhor. Antes da gente falar do voto, é interessante que vamos falar pensar um pouquinho juntos sobre a questão cultural daquela época em especial. Naquela época, principalmente na cultura judaica em especial, que é o contexto da lição, uma mulher que não pudesse gerar filhos, ela era considerada como alguém amaldiçoada. As pessoas olhavam para uma mulher que não podia gerar filhos e imaginavam que ela era uma mulher amaldiçoada por Deus, que ela tinha cometido algum pecado, que ela tinha feito alguma coisa muito grave. E normalmente essas mulheres viviam vidas amarguradas, porque a sociedade julgava ela. Não bastava o sofrimento que Ana enfrentava consigo mesma, por não conseguir gerar filhos, com sua tristeza, era julgada pela sociedade. A sociedade ainda em redor sempre olhava com um olhar de desprezo para uma mulher que não podia engravidar. E em terceiro ponto, ainda tinha a outra esposa de Elcana, que era Penina, que sim, essa tinha filhos. E a Bíblia vai nos dizer que ela perturbava Ana, no sentido da palavra mais popular, ela incomodava Ana, né? Ela irritava Ana, ela perseguia Ana, ela zombava de Ana porque ela poderia ter filhos, tinha filhos, e Ana não engravidava. Então, nesse contexto todo, se sentindo triste, se sentindo angustiada, as pessoas pensando que ela era amaldiçoada, é que Ana vai orar ao Senhor. Quando não tem mais esperança, quando não tem mais recurso pela natureza, pelo lado humano, nós devemos mais uma vez ainda entregar tudo nas mãos do Senhor através da oração, crendo que Ele é poderoso para fazer. Bom, Ana então fez um voto ao Senhor e falou: e da tua serva, se não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A gente tem que ir pontuando alguns pontos para a gente entender o contexto da época. Então, olha só. Ana, por um propósito divino, não poderia ter filhos. A sua madre era cerrada. Deus não havia permitido que ela tivesse filhos, que ela gerasse filhos. Mas qual era esse propósito? Deus já tinha desde a eternidade um propósito de Samuel. Um propósito daquele que faria conexão dos juízes com a monarquia. Aquele que seria o primeiro sacerdote a ungir os 2 primeiros reis de Israel. Aquele que já foi direcionado por Deus para restaurar a questão espiritual em Israel, o sacerdócio espiritual em Israel que estava sendo jogado de lado de qualquer forma.
E aí nós vemos em Isaías capítulo 49, versículo 14, versículo 15, um texto muito interessante, porque ele fala o seguinte, Isaías 49, versículo 14, versículo 15. Em especial o versículo 15 e 16, perdão. O versículo 15 vai dizer, pode uma mulher esquecer-se de um filho que tanto ama, que não compadeça dele, do filho de seu ventre? E aí a própria palavra de Deus vem responder, mas ainda que essa mulher se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Ou seja, quando Ana fala, e se de mim não te esqueceres, a Bíblia vai nos dizer que Deus não nos esquece. A Bíblia vai dizer que os nossos nomes estão gravados nas palmas das suas mãos. Outro versículo também muito interessante, Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fato de Ana estar temporariamente ali estéril, assim como Sara, assim como Rebeca, nos mostra que Deus ele tinha um propósito superior. E nos três casos nós vemos Deus realizando um milagre na vida dessas mulheres. E através desses milagres, o fruto do seu ventre, os seus filhos, foram homens e mulheres que abençoaram a nação de Israel, que direcionaram, que foram os fundadores da nação de Israel, que deram origem à nação de Israel, o povo de Deus. Então Ana ela faz um voto ao Senhor. Se o Senhor abrisse a sua madre, se o Senhor permitisse que ela tivesse um filho, ela entregaria no templo todos os dias da sua vida. E ela vai além, ela faz um segundo voto. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós temos a lei do nazireado, ela se encontra em Números capítulo 6, depois os irmãos podem procurar lá com calma. Ela fala essa questão do nazireado, que normalmente o nazireu ele não poderia cortar os cabelos, ele não poderia tomar bebida forte, não poderia, por exemplo, ter contato com algum defunto. Existiam algumas regras. E normalmente o nazireado era por um tempo da vida da pessoa. O voto normalmente é até que ele faça X anos, até que ele tenha tanto tempo, ele vai ser nazireu de Deus, separado. Depois ele pode voltar aos seus costumes normais, cortar o cabelo e tudo mais. Mas no caso de Samuel é muito interessante, porque do jeito que Ana fala, darei ao Senhor todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nos faz entender que o propósito de Ana é que Samuel fosse nazireu durante toda a sua vida, exclusivamente dedicado ao Senhor. Bom, tópico 2, perdão, 1.1. Ana não tinha filhos. Então, no tópico primeiro, nós estamos falando da história de Ana. Casada com Eucana, um levita da tribo de Coate, tá? Eram coatita, os coatitas, vai falar deles lá em número 10, capítulo 21, quando eles ficaram responsáveis, de fato, por montar e desmontar o tabernáculo. Eles cuidavam dessa parte. Então, os coatitas, Eucana era um levita da tribo de Coate. Ana não tinha filhos. Porém, a outra mulher de Eucana, Penina, tinha filhos. Por essa razão, Penina humilhava Ana constantemente. Eucana amava muito a Ana, tanto que ele subia a Siló todos os anos para adorar e a sacrificar ao Senhor. E ele dava uma porção de sacrifício maior e melhor, embora desse porções de sacrifício também a Penina. Que porções são essas? Vamos entender esse contexto? Nós temos lá, em Levíticos, tá? A instituição do sacrifício, a organização do sacrifício. Antes do sacrifício completo de Jesus Cristo, as pessoas no passado elas precisavam oferecer sacrifícios de animais e tinha lá as regras. A pessoa com mais dinheiro oferecia um animal maior, um novilho, um cabrito, uma ovelha, perdão, e assim ia. Pessoas mais pobres, rolinhas, pombinhos, eram passarinhos assim. E desse sacrifício que era levado, eles pegavam o sacrifício, levavam até o santuário. No santuário, o sacerdote oferecia esse sacrifício a Deus. Então, por exemplo, do sacrifício do animal, qual que era a regra instituída por Deus lá em Levítico? O sangue e a gordura eram queimados, porque eram para Deus.
Tá? E o sangue representando a alma, era para Deus. O ombro direito, que é a espada direita do animal, e o peito do animal ficava para o sacerdote. E todo o restante, a família ofertante, poderia comer daquele sacrifício. Então nós estamos vendo que dessa parte restante do sacrifício, mesmo Ana não tendo filhos, Eucana amava-la tanto que pegava uma parte excelente desse sacrifício, uma porção maior desse sacrifício, e a melhor parte ali, e dava ele para Ana. Né? Para Penina, para os seus filhos também ele dava. Mas a Bíblia faz questão de citar o amor de Eucana por Ana, porque ele pegava uma parte melhor e entregava para Ana. Bom, o comentarista coloca aqui o seguinte: para muitos escritores, os 7 filhos relatados por Ana na oração de exaltação, seu cântico, capítulo 2, versículo 5, quando ela diz que a estéril teve 7 filhos e que a filha, que tinha muitos filhos, enfraqueceu, é tido como uma metáfora para representar que o milagre realizado por Deus foi perfeito, que era considerado para o judeu o número 7 como perfeito. Pois da cultura de sua época, o número 7 representava a perfeição. O sacerdote Eli sempre abençoava Eucana e sua mulher Ana, dizendo: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. Então o Senhor abençoou Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Então, aquela que era estéril, agora tem vários filhos, né, para mostrar realmente o milagre que Deus fez foi completo. Bom, outro ponto interessantíssimo é que quando Ana ia, todos os anos, né, no sacrifício junto com Eucana, Eli abençoava a sua família. Isso nos faz entender, irmãos, que a gente também precisa reconhecer aquelas pessoas separadas por Deus, nossos sacerdotes dos dias de hoje, separados por Deus para terem autoridade espiritual de dirigir a igreja, de serem os pastores da igreja, de serem um anjo da igreja. Nós precisamos entender que sobre a vida desses homens, dessa liderança, existe uma bênção de Deus. Né? E esses homens e mulheres estão incessantemente orando por nós, abençoando as nossas vidas. E Ana entende isso, porque ela vai até Eli, ela vai até o sacerdote e reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de Eli. E olha que Eli e seus filhos já estavam um pouco afastados até do propósito real de Deus para a vida deles. Bom, 1.2. Ana se humilhou diante de Deus. A humildade levou Ana à vitória tão esperada. Uma vez que a humildade precede a honra, Provérbios 15, 33. Com um coração amargurado e muito choro, Ana se humilhou diante de Deus. Por sua causa, ter um filho varão. Então isso nos leva a entender, a Bíblia nos ensina através do exemplo de Ana. Nós precisamos perseverar na oração. Aquele propósito que Deus te deu de ganhar a sua família para Jesus, aquele propósito que Deus te deu de uma porta de emprego, que você tem orado, tem buscado, persevere na oração. Estando dentro da vontade de Deus, Ele vai no momento certo abrir as portas e te abençoar também. Então Ana se humilha perante Deus. A resposta à oração de Ana mostra que Deus tem poder para mudar circunstâncias. Deus pode mudar todas as histórias. Mesmo que aos olhos humanos pareçam impossíveis, o Senhor ouve e responde às nossas súplicas. E isso de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Então, no tempo do Senhor, a vontade do Senhor, no momento do Senhor, Ele responde às nossas orações. O comentarista coloca aqui que, de acordo com o Dicionário Bíblico Universal, a palavra humildade significa uma humilde disposição espiritual. O paganismo não tinha qualquer palavra para significar a graça e a beleza da humildade. Os termos correspondentes queriam dizer fraqueza e baixeza de alma. Então, para muitas pessoas, até nos dias de hoje, ser humilde é ser fraco, é ser alguém de baixo, de alma pequena, quando a Bíblia nos ensina que é justamente o contrário. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que o seu tempo Ele nos exalte. 1.3. Antes ainda, um pequeno detalhe sobre a humildade.
Uma das coisas que nós precisamos muito orar pedindo a Deus é que Ele nos conceda a graça de permanecermos humildes, porque quando somos humildes, somos dependentes do Senhor, entendemos o propósito de Deus. 1.3. Ana fez um voto com Deus. Então, o primeiro tópico está falando sobre a história de Ana. 1.1, nós falamos sobre o fato de ela não ter filhos. 1.2, que ela se humilha orando perante o Senhor. E a gente vai entrar um pouquinho mais no tópico 2 sobre a oração. E o 1.3 fala que ela fez um voto com o Senhor. Uma mulher sem filhos na cultura judaica da época era um tipo de maldição, era mal vista. E Ana vivia essa dura realidade, humilhada por Penina, embora Eucana a amasse mais. Ela não se conformou com aquela situação. Certamente Ana compreendia a seriedade de fazer um voto a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, vamos fazer essa leitura, que justamente vai falar dessa questão do voto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Vamos ler o 4, 5 também. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, a Bíblia está nos dando um alerta aqui em Eclesiastes capítulo 5 sobre a responsabilidade de fazer um voto com consciência, com a certeza de que eu me esforçarei e terei condições de pagar aquele voto ao Senhor. Bom, mas ela foi ousada e disse que se o Senhor lhe desse um filho varão, ela não só entregaria o menino para o serviço a Deus, a ele, como também seus cabelos nunca seriam cortados. Então Ana assumiu um compromisso perante o Senhor. Se o Senhor ouvisse a sua oração, ela daria esse filho para trabalhar no templo na casa do Senhor. Então nós já falamos um pouquinho sobre o Nazireu, né? Números capítulo 6, na maioria das vezes ele era temporário, mas o que nos leva a entender que no caso de Samuel, não. Que Ana fala que sobre a sua cabeça não passará navalha. O comentarista coloca aqui para nós de suplemento, dizendo: Deus lhe concedeu outros 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, dando-lhe também, assim, a bênção que mais tarde o salmista registrou. Salmo 113, versículo 9, que até a mulher estéril foi mãe de filhos. Ana foi honrada pelo Senhor. Os que se humilham serão exaltados. Samuel foi um dos maiores personagens do Antigo Testamento, exercendo, como já foi dito, os ministérios de profeta, sacerdote e juiz. Ele marcou o fim da época dos juízes e iniciou o período dos reis de Israel, cabendo a ele ungir 2 dos primeiros monarcas de Israel, Saul e Davi, para assim constar na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32, Hebreus capítulo 11 é interessante, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Deixa eu fazer essa leitura aqui. Hebreus 11, 35. Hebreus 11, 32, diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas. Então, o escritor aos Hebreus ele está dizendo que nessa galeria dos heróis da fé ele não teve tempo, não conseguia escrever sobre todos os heróis da fé. Mas vários nomes ele vem citando, como é o caso de Samuel, filho de Ana. Vamos lá? Bom, tópico 2. Nós vamos falar especificamente sobre a oração de Ana. E no tópico 3, a fidelidade de Ana. No tópico 2, eu quero fazer a leitura de Romanos capítulo 12, versículo 12, que foi até o tema da nossa festividade da igreja agora no mês de outubro. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, precisa ser paciente na tribulação, perseverando na oração, crendo que através da oração Deus pode mudar todo o cenário. Ana, então, a oração de Ana.
Ana ainda é lembrada como exemplo de fé, oração e perseverança. Ela estava orando com amargura de alma e chorando muito quando fazia o seguinte voto: se o Senhor lhe desse um filho varão, ela daria o menino para servir ao Senhor pela vida toda. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11. Ana, após anos de esterilidade e angústia, recebeu a bênção de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta e juiz em Israel. Então Ana ela teve a bênção de, depois de tanta perseverança, tanto exemplo de fé, de conceber Samuel. Deus ouve, atende ela. E quem foi Samuel? Samuel foi, mais tarde, se tornaria um grande profeta e juiz em Israel. Alguém voltado realmente com chamado de Deus para trabalhar na obra do Senhor. 2.1. Ana perseverou em oração. Ana entendeu que não podia retroceder nem abdicar de seu sonho. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, versículo 39, deixa eu fazer essa leitura também. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então Deus não tem prazer em quem recua, quem volta atrás. Ana poderia ter desistido, Ana poderia, no meio das dificuldades, ter desistido, mas ela perseverou em oração. Bom, e a sua atitude de fé perseverante a fez se lembrar até hoje. A história de Samuel também começa com a oração de sua mãe. A resposta veio sugerindo que os dons de Deus, muitas das vezes, vêm com um propósito maior. Samuel foi um presente para Ana, mas também um instrumento divino para o povo de Israel. Foi bênção para sua mãe, foi um presente para sua mãe, mas também cumpriu o propósito divino de ser uma bênção para o povo de Israel. O comentarista diz aqui uma frase do bispo Samuel Ferreira, de 98, diz assim: a vida de Ana traz até nós a realidade do Deus do impossível. Após anos vivendo uma situação difícil, Ana busca a presença do Senhor, lutando por um filho que nunca havia chegado por ser estéril. A perseverança de Ana diante do Senhor e a palavra profética do sacerdote Eli fizeram dela uma mulher virtuosa. A vitória de Ana ainda hoje é motivo de inspiração e desafio para os muitos que desejam ser uma bênção de Deus. Creia no Deus de Ana, pois ele também é o seu Deus. Então, esse propósito de Deus cumprindo na vida de Ana, de abençoar a Ana, ele vai refletir na vida de toda uma nação. O filho de Ana vai ser uma bênção na vida da nação. 2.2. Então, Ana persevera na oração e agora Ana foi grata ao Senhor. Ao dizer, o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Ela reconhece que aquilo veio da parte de Deus. Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus. Nós devemos reconhecer e dar verdadeiramente nosso crédito a Deus pelas vitórias em nossa vida. Nós devemos agradecer a Deus pelo propósito, pelo cumprimento do propósito dele na nossa vida. Como aprendemos com Tiago, o líder da igreja primitiva em Jerusalém, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Tiago 1, versículo 12. Ana suportou, perseverou, creu e, após receber a bênção pedida, expressou uma gratidão e cumpriu o seu voto. Não era uma situação fácil. Imagina uma mãe, ainda sem que soubesse para onde ele estava indo, mas uma mãe deixar o seu filho a cargo de outras pessoas e para cumprir aquilo que ela havia prometido a Deus. Mas foi o propósito do Senhor que Ana fizesse isso, e ela cumpre o seu voto. Ela foi fiel. Ana também nos traz um exemplo de fidelidade, porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, e quando o Senhor nos abençoa, nem sequer paramos para agradecer. A Bíblia nos conta a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Apenas um deles voltou para agradecer
a cura que o Senhor havia feito. O comentarista coloca algo interessante aqui que diz o seguinte: Ana perseverou diante do Senhor. A vitória de Ana se deu também devido à sua perseverança. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli está lá sentado, né, olhando para as pessoas ali no santuário, e ele percebe quando Ana começa encostada ali numa pilastra só a mexer os lábios, chorar e não falar. Então, diante de tantas dificuldades, à sua volta, Ana precisou lutar com Deus em oração. Isso é perseverança. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos perseverar na oração. Foi pela perseverança que a igreja primitiva triunfou diante das lutas e tribulações. Jesus nos ensinou a orar sempre e nunca desfalecer. Então nós devemos levar uma vida de oração, sempre em oração, sendo perseverantes na oração. E outro ponto, nunca desfalecer. Sempre permanecer fiel, acreditando que no tempo de Deus, no propósito de Deus, as portas vão se abrir e Deus vai cumprir o seu propósito em nossas vidas. Bom, e aí o comentarista coloca aqui também sobre a história daquela mulher do juiz iníquo. Ela andava atrás daquele juiz, e a Bíblia diz que aquele homem não temia Deus e nem os homens, era um juiz mau. Mas aquela mulher andava atrás daquele juiz durante todo o tempo, pedindo que ele julgasse a sua causa, até que chegou um momento em que ele fala: eu vou julgar a causa dessa mulher, para ela não me importunar mais. Esse exemplo é um exemplo que nós devemos ter em relação à oração. Nós devemos perseverar, persistir em pedir, continuar, oração continuada, pedindo, crendo no propósito de Deus em cumprir nas nossas vidas. 2.3. O choro sincero de Ana. O choro de Ana expressou a dor de sua alma. Seu pranto não era apenas por tristeza, mas um clamor profundo a Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Seu choro revelou sua vulnerabilidade, mas também sua confiança absoluta em Deus. Mostrou sua fraqueza, né? Quando o Senhor transformou suas lágrimas em alegria. O choro de Ana nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, a súplica sincera encontra eco no coração de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Salmo 34, 17. Temos aqui um complemento dizendo que Ana, uma mulher das lágrimas. O marido de Ana via toda a sua situação, se condoía por ela, mas nada podia fazer. Estava nas mãos dele. Então Eucana, seu marido, lhe disse: por que choras, Ana? Eu não sou melhor para você? Por que você não come, né? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana não entendia. Eu achei interessante, a pastora Leonai colocou no suplemento que ela preparou para os professores, a seguinte frase: o amor de uma esposa pelo marido é um tipo, e o amor de uma mãe por um filho é filho, ou seja, o marido tem o lugar de marido e filho tem o lugar de filho. Então, Eucana não entendia isso, e para ele, por mais que ele se condoesse com a situação de ela, ele chegou a dizer: eu não sou melhor para você, não sou um marido bom para você, não sou melhor para você do que 10 filhos. Por melhor marido que ele fosse, ele não poderia ocupar o lugar de um filho na vida de uma mãe. Então é isso que a história de Ana apresenta para nós. Deus vê quando choramos em sua presença. Isaías capítulo 38, versículo 5 diz: e vi as suas lágrimas. Por isso que Jesus afirmou: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, meus irmãos, coisa maravilhosa. O tópico primeiro nós vimos um pouco da história de Ana, mas agora no tópico 2 nós acabamos de ver sobre o choro, sobre a gratidão de Ana, sobre a oração de Ana intercedendo pelo seu milagre. E eu creio que você que está participando dessa aula hoje também espera um milagre da parte do Senhor, também espera algo da parte de Deus que aos seus olhos pode ser impossível. Mas nós lemos 3 referências, pelo menos, que diz que para Deus nada é impossível. Aquilo que para aquelas pessoas naquela época era impossível, Deus transformou a situação e trouxe o que era impossível para se tornar uma bênção.
Bom, tópico 3, a fidelidade de Ana. Quando Samuel foi desmamado, que nós falamos lá na introdução, em torno de 3 anos de idade, Ana não hesitou em levar o menino ao templo para servir sob a tutela do sacerdote. As mães que estão participando dessa aula hoje, pensa consigo mesmo, ficar 3 anos com o filho e depois de 3 anos levar para ele ser apresentado no santuário. Não significa que Ana abandona para sempre Samuel, que ela nunca mais viu, não, porque todos os anos ela ia no sacrifício junto com Eucana e sua família. E nos dá a entender que ela continuou tendo esse contato com Samuel, esse cuidado com Samuel. Em vez de recuar, né, diante do sacrifício, deixar ali seu filho desejado, ela declarou: ao Senhor eu entregarei. Ao cumprir seu voto, Ana mostrou sua fidelidade e obediência a Deus, que ouviu o seu clamor. Então Ana ela mostra que ela permaneceu fiel. Não foi fiel só para pedir, não. Ela foi fiel para agradecer por aquilo que ela recebeu da parte do Senhor. Ela foi fiel para entregar o seu filho, ele é tão amado, em torno de 3 anos de idade, uma criança ainda, para que morasse no templo, para que aprendesse com o sacerdote. E é tão interessante essa parte, meus irmãos, se nós pararmos para ver o propósito de Deus, eu creio que o próprio Deus estava direcionando tanto a situação ali, ao ponto do próprio sacerdote ali não recusar. Imagina, um sacerdote fala, não, mas por que você vai entregar ele aqui? Cuida você do seu filho. Mas ali ele já enxergava algo de Deus naquela situação. O milagre de Ana não foi em vão. O milagre da vida de Ana não foi em vão. E uma coisa muito interessante que Ana deixa como exemplo é o seu legado de uma mulher que perseverou na oração, foi fiel a Deus na oração. Bom, 3.1. Não faça voto de tolo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, nós lemos sobre isso. O Senhor não se agrada de quem vota e não cumpre. Nós precisamos ter esse cuidado. O Senhor não se agrada daquelas pessoas que vão, prometem, quando são abençoadas, simplesmente voltam atrás e deixam de cumprir. Se você fez um voto, a Bíblia nos orienta até a ter cuidado e não fazer. Mas se você fez um voto, não tardes a cumpri-lo. Então, logo, recebeu a sua bênção, cumpra o seu voto. Faça a sua forma de gratidão a Deus. Salmo capítulo 24, versículo 5, diz assim. Deixa eu só ver se é o 5 mesmo. Salmo capítulo 24, versículo 5. Esse aqui mesmo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, Deus valoriza a questão da aliança que foi feita. Deus valoriza a questão do voto que foi feito. Deus valoriza a questão do cumprimento do voto que foi realizado. Perdão, meus irmãos. Estou falando de Salmo e Isaías. Só um segundo. Vamos lá, vamos corrigir. Anotei uma referência e li outra. Salmos capítulo 24, corrigindo, versículo 5. E não o texto que eu li, Isaías. Salmo 24, versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da salvação. Então, aquela pessoa que ele cumpre ali o propósito de Deus, que ele cumpre ali o seu voto, ele recebe a bênção de Deus, ele é abençoado pelo Senhor. Bom, a Bíblia então nos orienta a ter o cuidado de não fazer o voto de tolo, aquele voto que eu faço e depois não cumpro. No hebraico, o termo neder significa voto, promessa, e está ligado pela mesma raiz a nadir, que significa raro, incomum. Assim, fazer um voto a Deus é assumir o raro compromisso e cumprir a promessa, conforme o propósito específico pretendido pelo votante. Essa atitude é essencial para manter o vínculo de fidelidade com Deus. Então, nós vamos manter o nosso vínculo de fidelidade com Deus se nós formos fiéis naquilo que nós votamos para com Ele. Devemos cumprir aquele voto.
Quando a Deus fizeres algum tipo de voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Esse é um alerta que fica. A Bíblia nos deixa esse alerta. O bispo Samuel Ferreira, um comentário que foi colocado dele aqui, diz o seguinte: Ana cumpre o seu voto perante o Senhor. Era o desejo de Ana cumprir o seu voto. Mas, como uma mãe cuidadosa, ela esperou o tempo determinado para que Samuel fosse desmamado. Ela foi prudente, foi uma mãe prudente. Só então levou à casa de Deus. E, havendo desmamado, levou consigo e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Ana trouxe consigo uma oferta ao Senhor e diante de Eli ela declarou a razão do seu voto e da sua alegria. O verdadeiro crente se alegra quando paga os seus votos ao Senhor. Nós temos alegria. O verdadeiro crente, meus irmãos, ele se alegra quando ele paga os seus votos ao Senhor. O verdadeiro crente se alegra quando ele devolve o dízimo ao Senhor, quando ele oferta na casa do Senhor, quando ele serve na casa do Senhor. Então, o verdadeiro crente ele tem que ter um coração grato. Bom, 3.2, que o tempo passa muito rápido. O legado de Ana. Essa questão do legado é uma coisa que mexe muito com a gente, porque as pessoas hoje em dia elas não estão valorizando muito a sua história. Talvez a sua história, com o passar do tempo, pode ser esquecida, mas a maioria das vezes o legado deixado, ele permanece. O legado de Ana transcende sua história pessoal e se eterniza como um testemunho de fé, oração e propósito divino. Através do legado da oração de Ana e do propósito de Deus cumprindo na vida dela, nós vamos ver a nação de Israel sendo abençoada através da vida de seu filho Samuel. De sua angústia e clamor nasceu Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel, que ungiu os 2 primeiros reis da nação, Saul e Davi. Assim, sua fidelidade a Deus expressa na entrega de Samuel ao Senhor teve participação e reflexos no desenvolvimento do plano redentor, pois o estabelecimento da monarquia e a unção de Davi estavam conectados com a vinda do Messias. Nós temos 2 pontos interessantes. A instituição da monarquia nos remete a uma simbologia sobre Israel do que será o reino eterno de Deus. O reino eterno. Segundo ponto, a unção de Davi lhes faz parte da genealogia de Jesus, porque a palavra de Deus prometeu, diz que não faltaria Davi sucessor no seu trono. Seu trono seria eterno, não na figura de Davi, mas através de Jesus Cristo, descendente de Davi. É muito interessante nós vermos essa operação de Deus controlando toda a história. O comentarista coloca aqui que, embora Israel não tenha tido rei até alguns anos depois disso, a necessidade que sentiam disso já havia sido expressa bem antes. Contudo, a esperança de um rei era tão antiga quanto a aliança abraâmica. Não tem nada diferente, nenhuma falta de discernimento de que Ana estava para raiar de uma era de realeza mediante o ministério de seu filho. Através do ministério de Samuel, toda uma nação, toda a história da humanidade teria um impacto. Bom, e para nós caminharmos para o final, o louvor de Ana. O cântico de louvor de Ana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 ao 10, exalta a soberania divina e prenuncia o cântico de Maria no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55. Nós temos até muita semelhança nesses 2 cânticos. E aí, no caso do Novo Testamento, refletindo uma espiritualidade profunda que inspirou gerações. O legado de Ana é um exemplo de como nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. Eu achei de uma profundidade muito grande essa frase colocada pelo comentarista. Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos eternos, através da vida de um coração quebrantado, de um jovem, de uma mulher, de um homem, de coração quebrantado. Deus cumpre os seus propósitos, grandes propósitos eternos. Através da sua vida, Deus pode salvar toda a sua família.
através da sua vida, a história dos seus filhos, a história da sua geração, a história da sua descendência, pode ser totalmente transformada. Pense nisso. O comentarista coloca que muitos, poderiam considerar a situação de Ana de abrir mão do filho tão desejado como angustiante. Mas Ana louva ao Senhor. Ana era capaz de olhar além de si mesmo das suas necessidades. Conseguiu sentir o amor de Deus e confiar nele. Deus estava conseguindo enxergar o futuro que Deus preparara para aquele filho, que ela amava tão intensamente, visto que Ana havia de fato entregado o filho ao Senhor. Confiava que Deus iria cuidar dele e proporcionar-lhe uma vida plena e realizada. Quando nós confiamos no Senhor, nos planos de Deus para as nossas vidas, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados. Então, recentemente eu ouvi uma pregação, pastor Alex, na nossa convenção, e ele orava, e ele dizendo a sua pregação que nós devemos ter a coragem de orar, pedindo a Deus que se os nossos planos forem diferentes dos planos dele para a nossa vida, que ele possa rasgar os nossos planos e cumprir o perfeito plano dele nas nossas vidas. Ana tinha essa convicção, Ana tinha esse entendimento. E nós precisamos entender, irmãos, que para tudo debaixo do céu existe um propósito. Então, muitas das vezes, o sofrimento que você está passando hoje, no caso de Ana era esterilidade, talvez você está como uma mulher estéril chorando porque não consegue ser mãe, talvez você está por um momento passando por um propósito de uma enfermidade, uma dificuldade, caminhando por um deserto e se sentindo sozinho ou sozinha. Creia que Deus está junto com você e creia que para tudo isso, se você permanecer fiel, Deus tem um propósito muito maior, muito além do nosso entendimento. Eu creio dessa forma. Conclusão. O sacerdote Eli, no primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Ele chega a dizer, até quando estarás tu embriagada? E Ana vai dizer, não me tenhas por filha de Belial. Não me tenha como uma mulher embriagada, porque naquela cultura era muito desonroso uma mulher se embriagar. Muito, mas muito desonroso mesmo. Em algumas culturas ali próximas, era até digna de morte a mulher que se embriagasse. De outras culturas próximas, povos próximos ali. Entretanto, Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania de Deus. Do choro desesperado, a entrega de Samuel para o serviço de Deus. Ana transformou sua dor em um ato de adoração. É fácil, não é? Cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão. Essa lição de hoje maravilhosa está nos convidando, irmãos, a transformar a nossa dor em atitude de adoração, em um louvor e a gratidão a Deus por aquilo que nós estamos passando, ainda que aos nossos olhos seja de sofrimento e seja impossível. Ana teve a experiência de transformar aquela situação num momento de adoração ao Senhor. Quando o sacerdote olhava para Ana e a tinha por embriagada, ela perseverou, ela foi fiel a Deus. Em momento algum ela foi desobediente também à voz do sacerdote, do profeta de Deus ali, que era Eli. E por esse motivo, Eli então, quando entende o propósito, ele ora abençoando Ana, que se cumprisse nela o propósito de Deus. Então nós precisamos entender que mesmo no meio do turbilhão, do sofrimento, da dificuldade, Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito dele é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou sequer imaginamos. Meus amados, chegamos ao final, o tempo passa muito rápido, mas assim como eu creio que Deus falou, assim como Deus falou muito no meu coração, creio que Deus está falando no seu coração também, que nós possamos ter a atitude de Ana, perseverar em oração. Não desista. Mas eu já orei tanto tempo por um determinado propósito. Persista. Se for de Deus, no tempo dele, ele vai cumprir esse propósito. Ana está nos ensinando. A Bíblia não fala quanto tempo Ana orou, mas nós sabemos que a Bíblia nos mostra que ela perseverou. No meio de toda a dificuldade, tudo dizendo ao contrário, ela perseverou na oração. Que Deus continue te abençoando, que eu e você também possamos perseverar na oração a Deus, buscando direção a Deus em todas as coisas. Você tenha um dia abençoado, uma
semana abençoada, que a sua casa e a sua família também sejam abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado por participar dessa aula, por estar participando. E nós pedimos que você compartilhe, né? Não somente os vídeos da Escola Dominical, mas toda a programação no nosso canal da AD Brasil JF, para que mais pessoas também sejam alcançadas, né? Quem sabe essa palavra dessa lição de hoje, desse estudo de hoje, é uma palavra que um parente, um amigo, alguém está precisando receber para entender que é necessário ainda perseverar mais um pouco. Então seja esse canal de bênção e compartilhe essa lição também. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Um dia abençoado para você, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.